Hoje é o nosso 32º seminário, 4 de abril de 2024, né? E nosso quebra-cabeça, né? Sempre o nosso quebra-cabeça. E a gente tem visto, semana passada, né? Semana retrasada, porque semana passada não teve, por causa do feriado, véspera de feriado, né? Nós vimos justamente a questão do paradigma vibracional, que o sentir é o elemento universal do ser humano, desde os seus primórdios, o que o ser humano sente, podendo sim variar a expressão do sentir. Então, aspas do Macro Micro Ciência Sentir, meu primeiro livro, o sentir ultrapassa os tempos, as culturas, as raças, as religiões, etc. Sabemos muito bem o que um autor do século passado referia-se quando escrevia a palavra amor, raiva, tristeza, frio, calor, pânico, etc. A gente sabe o que quer dizer. Pode variar a expressão desses sentimentos, a expressão dessa forma de sentir, da sensação, mas a gente entende o que o outro está sentindo. O sentir sentimentos e sensações é um conceito primitivo. Como imaginar o sentir? A ciência do sentir não dá uma definição formal para o conceito de sentir, sentimentos e sensações, mas espera-se que todas as pessoas imaginem a mesma coisa quando leem essa palavra, sem necessidade de uma definição. Há exemplo, por exemplo, da geometria, que o ponto é uma ideia, né? Não tem definição, mas todo mundo imagina o conceito de ponto, e daí toda a geometria nasce. O sentir é o conceito primitivo da ciência do sentir. Não tem definição, não há como definir, mas todo mundo tem uma ideia, né? Imagina a mesma coisa quando se fala em sentir. Tristeza, alegria, fome, frio, calor, medo, esperança, arrepio, etc. E o pensamento, de acordo com a ciência do sentir, é a vibração do sentir processada em nível macroscópico, ou seja, em nível do sistema neurológico. Quer dizer, na verdade, o pensamento aí consciente, né? Porque a vibração tá vibrando. Agora, a gente tem o cérebro, ele vem, processa, é a tal da função, né? Ele processa essas vibrações, parte dessas vibrações, um recorte dessas vibrações são processadas e que gera a forma como a gente reduz, então, a tridimensionalidade e com isso a gente tem o processo de pensar. Na verdade, essa é a imagem que o macro-micro nos dá, a totalidade nos dá no nível da matéria, no nível do universo objetivo. Então, se somos um complexo vibracional macro-micro, só temos acesso direto ao recorte realizado pelo sistema perceptivo, que se projeta em realidade materializável e realidade psíquica. O pensamento faz-se no sentir, como um conjunto de vibrações que possui tensão definidas no instante da consciência. Isso está no meu livro O Homem Além do Homem. A gente viu isso semana retrasada. Eu só estou fazendo uma recapitulação recapitulando para a gente poder entrar no processo que eu quero. Eu percebi da última vez que ficou uma certa assim, dúvida, né? Então eu sempre uso o modelo do cilindro, né? Que você tem um cilindro, né? Que seria o que se a gente não pudesse ver o cilindro, a gente tivesse duas imagens, a gente ia ver, dependendo do ângulo, a gente ia ver ou um quadrado ou ia ver um círculo, né? E os dois simultaneamente. Então, se aqui altera, você ia achar, se a gente não pode ter acesso ao cilindro, a gente ia achar que esse aqui pode ser causa ou consequência desse um do outro, né? Porque quando um mexe, o outro mexe. Então, quem veio primeiro, quem mexeu que mexeu no outro? Na verdade, o que eu digo que a mexida foi no cilindro e não aqui. Só que como a gente não tem acesso à visibilidade dele, a gente só tem acesso a essas duas aqui, né? Então a gente fica na ideia de que um gera o outro, né? Quer dizer, a visão materialista, no caso, acha que o somático que gera a psique, né? E assim vai. E eu achei esse modelo, né, talvez mais interessante, ou tão interessante quanto de falar, como se existisse uma lâmpada, que eu não tenho a iluminação, uma luz, uma onda, né, uma vibração, eu gosto mais da vibração, porque é uma coisa que eu não sei o que é, indefinido, né? Que quando ele se projeta numa plataforma, numa coisa, ele se manifesta, por exemplo, azul ou laranja. Então, ou ele se manifesta somático ou psíquico.
E que, na verdade, num determinado nível do recorte, isso é misturado. Você não sabe onde começa um e onde termina o outro, porque são imagens que se entrelaçam, são imagens que não tem nem como, não dá para separar. Tá junto, tá junto. Né? Mas mas é um junto que nunca se separou, porque vem cá de cima, do uno lá em cima, do uno inteiro indivisível, complexo, macro-micro. As imagens é que dão a ilusão de separação, mas, na verdade, não são separados. Né? É o complexo macro-micro, uno inteiro, vibratório, uno inteiro indivisível. Essa é a ideia, né, do conceito. E, na vez passada, isso aqui também, quer dizer, então a gente é um complexo vibracional, macro-micro, só temos acesso direto ao recorte realizado pelo nosso sistema perceptivo, que se projeta em realidade materializável e realidade psíquica. É o nosso sistema perceptivo que recorta a totalidade dessa maneira. Porque não é assim. Nós é que recortamos assim. E aí, para nós, essa é a realidade, né? Claro, né? Então, é isso. Agora, nós caímos naquela história que foi, na verdade, muito levantada, né? Será um fato que o processo de pensar e os pensamentos só se realizam na existência de um cérebro? Quer dizer, eu preciso, de fato, de um cérebro para pensar? Eu preciso, de fato, de um cérebro para poder falar? Para me comunicar? Essa é uma questão. Para a ciência do sentir, não. O cérebro é apenas uma imagem, né, do recorte que nós evoluímos e é um plus que nós temos que dimensiona a nossa existência desta maneira. Mas ele não é a causa do pensamento, ele é o que processa as vibrações, né, na imagem, porque, na verdade, é aquela história, tudo é feito aqui. Né? Mas a imagem que vem aqui no materializável é o cérebro com seus neurônios, enfim, e aqui é a psique. E é isso que eu vou tentar mostrar isso hoje, esse conceito, né? Enfim. Então, primeira coisa que a gente vai ver é como funciona, lógico, simplificadamente, né? Eu trouxe o cérebro, né? Então vamos ver. Cérebro humano e suas funcionalidades. O cérebro é a parte mais complexa do corpo humano. Esse órgão de 1 quilo e pouco é a sede da inteligência, intérprete dos sentidos, iniciador do movimento corporal e controlador do comportamento. É responsável por tudo que você faz, é através dele que você realiza suas atividades diárias. O cérebro humano, que requer 25% daquilo que o coração bombeia, é particularmente complexo e extenso. Se divide em duas metades, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Grande parte dessa estrutura é composta por milhões de axônios entrelaçados, as partes das células nervosas responsáveis pela transferência de informações. Essa área, conhecida coletivamente como substância branca, coordena a entrada sensorial, a função hormonal e algumas emoções simples. A camada mais externa, o córtex cerebral, lida com tarefas complexas como linguagem, memória e pensamento ou emoção avançados. As várias partes do cérebro trabalham juntas para conduzir os processos de pensamento diários e as funções necessárias, como a respiração. Essencialmente, o cérebro é composto pelo prosencéfalo, mesencéfalo e romencéfalo. Cada parte consiste em estruturas diferentes que lhes permitem realizar tarefas diferentes e lidar com responsabilidades variadas. Composto pelo cérebro e pelas estruturas dentro do cérebro conhecidas como cérebro interno, o prosencéfalo é a maior parte do cérebro. Conectado por feixes de nervos, o cérebro é composto por dois hemisférios, chamados de hemisfério direito e hemisfério esquerdo. As atividades controladas pelo hemisfério esquerdo incluem movimentos do lado direito do corpo e a capacidade de formar pensamentos. O lado direito do cérebro controla os movimentos do lado esquerdo do corpo e permite que você pense abstratamente. Em cada hemisfério do cérebro existem lobos com funções especializadas. Os lobos frontais lidam com tarefas de planejamento e programação. Os lobos parietais permitem que você experimente o sabor, o toque e a temperatura. Responsáveis por processar as imagens e armazená-las na memória são os lobos occipitais.
Finalmente, seus lobos temporais permitem processar música e formar memórias relacionadas a atividades musicais. Alojados no interior do cérebro, o hipotálamo, o tálamo, o hipocampo e os gânglios da base representam outro segmento do prosencéfalo. Esses órgãos e células nervosas trabalham juntos para transferir sinais entre o cérebro e a medula espinhal. O cérebro interno é responsável por emoções, percepções e movimentos. Repousando na parte superior do tronco cerebral está a segunda parte do cérebro. O mesencéfalo funciona para controlar os reflexos e os movimentos voluntários. Por exemplo, controlar o movimento dos olhos é uma atividade ativada pelo mesencéfalo. Situado na base do pescoço, o rombencéfalo inclui o tronco cerebral, a parte superior da medula espinhal e o cerebelo. Vital para a existência, o rombencéfalo é responsável pela respiração e pelos batimentos cardíacos. Durante a evolução, as áreas do cérebro que mais sofreram mudanças são os hemisférios cerebrais. Os animais que evoluíram mais recentemente têm uma área maior do cérebro dedicada ao córtex cerebral. Nos animais superiores, especialmente os mamíferos, a superfície do córtex começa a apresentar dobras, que são chamadas de circunvoluções. Estas dobras protuberantes são chamadas de giros, enquanto que os vales, entre elas, são chamadas de giros. O córtex dos animais adquiriu esta forma, pois ela permite um aumento muito grande na área cortical, sem a necessidade de um aumento exagerado no tamanho da caixa craniana, o que dificultaria muito o parto. O córtex cerebral é dividido em 4 lobos, e está envolvido na maior parte das nossas funções mentais mais complexas como o raciocínio, a linguagem e a consciência. Dessa forma, nós chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal Enfermagem Simplificada e curta o vídeo. Difícil imaginar a gente poder pensar, quer dizer, a gente não, né? A existência de um pensamento, de uma comunicação, de uma linguagem sem um cérebro, né? Vendo isso. Pois é. Cérebro. Mas nós temos a inteligência das plantas revelada. Pesquisas recentes mostram que as plantas têm linguagem, memória, cognição e são capazes de fazer escolhas. Ao site de Veja, pesquisadores desvendam o mecanismo da inteligência vegetal e mostram como as plantas passaram a dividir com os animais o status de criaturas autônomas e sensíveis. Eu aí selecionei uma série de vídeos, né, que eu vou passar. Esse aqui é o único que eu tenho que ir direto, porque ele está em espanhol. Aliás, ele está em inglês e a tradução que aparece é em espanhol, mas é fácil. Esse Stefano Mancuso é um estudioso, eu até tenho o livro dele, mas eu achei melhor passar assim dele mesmo falando numa... Enfim, vamos ver, depois a gente conversa um pouco, entre um vídeo e outro a gente vai conversando. Por estar aquí. En los próximos minutos tengo una tarea muy compleja. Debo convencerles que las plantas son inteligentes. Son seres inteligentes y pueden ver que es complejo porque miles de años no fueron lo suficientes para poder entenderme, o convencerme de la inteligencia del humano. Entonces me imagino cuán difícil va a ser que en 5 minutos entender la idea de que las plantas son en realidad organismos inteligentes. Pero bueno, las plantas son extremadamente importantes para nuestro planeta. Esta es una cifra del cual tal vez no estén conscientes. Entre 80 y 97,5% de la biomasa, o sea, el peso de lo que es vivo en la Tierra, es compuesto por plantas. Y esto no es una cifra bien percibida por los humanos. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de la naturaleza, hablamos del 90% de plantas. Y somos dependientes, todos los animales somos dependientes de manera directa sobre las plantas, en el sentido de que no podemos sobrevivir sin las plantas. Todo el oxígeno y todos los alimentos que consumimos
son producidos por las plantas, entonces estamos dependientes directamente de las plantas. ¿Es posible que esta parte tan importante de la naturaleza sea estúpida, sea completamente pasiva, que no tenga ninguna otra posibilidad que pararse y ser verde? No. Las plantas son algo completamente diferente. Son organismos increíblemente sofisticados que no somos capaces de entender porque son tan diferentes en comparación a nosotros. Cuando digo diferente, me refiero realmente diferente. No hay nada similar entre un animal y una planta. Para darles un ejemplo, nosotros tenemos órganos, entonces reconocemos las funciones o la conducta, el comportamiento de los animales porque estamos observando lo que hacen con sus órganos. Cada animal tiene cerebro, tiene pulmones, tiene estómago, etc. Uno de estos órganos está dedicado a una función en particular. Ahora, cuando estudiamos a las plantas, nunca podremos ver ninguno de estos órganos. Y esto nos hará pensar de que no son funcionales, que no pueden demostrar las funciones que nosotros generalmente asociamos a los órganos. Pero la realidad es completamente diferente. Las plantas no tienen órganos únicos o órganos dobles porque son un punto débil. Si usted es un organismo que tiene raíces y no puede salir arrancando, no puede tener un órgano único o doble. Imagínense una planta con un cerebro, con dos pulmones. La primera oruga, la primera lombriz comiéndose un pedacito del pulmón sería lo suficiente para matar a esa planta. Por eso la planta no tiene órgano. ¿Y qué hicieron? Distribuyeron todas las funciones en todo su cuerpo. Es un modelo que es completamente diferente al modelo animal. El modelo animal está compuesto por un cerebro que controla los órganos. En el caso de las plantas, tenemos un cuerpo completo concurriendo a las diversas funciones. En otras palabras, la planta completa puede ver, la planta entera puede escuchar, la planta entera puede hacer cálculos, comunicarse, memorizar. Les pido un poco de fe. No les puedo mostrar ninguna evidencia, no les puedo demostrar, no tenemos tiempo para mostrarles las películas, pero confíen en mí, las plantas son capaces de hacer casi todas las funciones que nosotros normalmente asociamos a los animales, pero de manera diferente. Por ejemplo, el juego. Estaba mirando ese video del bonobo. Me pregunto si será posible mostrarles un video. A ver si funciona. Vamos rápido, rápido. Vean este video. Son girasoles jóvenes. Pueden ver cómo se mueven mucho, ¿verdad? Entonces están moviéndose constantemente. Estoy bastante seguro que si le pregunto a usted qué están haciendo estos girasoles, ninguno de ustedes me daría la respuesta correcta. Porque la mayoría de ustedes probablemente piensa que están buscando la luz, porque son girasoles, entonces están girando alrededor del sol. No, están jugando. El juego también es difícil usar este tipo de terminología que describen una conducta tan compleja, un comportamiento tan complejo que se ha usado en toda nuestra historia solamente para describir cómo el animal se comporta y usar esta palabra para una planta. Pero si pensamos que construir una relación es uno de los temas principales del juego, entonces esas plantas están jugando porque están construyendo relaciones en
en los primeros momentos de sus vidas. Dicho de otra manera, si usted cultiva una girasol, que es una planta social, hay plantas sociales y plantas no sociales. Esto también es un tema interesante. Pero si usted cultiva un girasol solo y cuando es adulto lo trasplanta a el campo, a los otros girasoles, no va a sobrevivir porque no es capaz de construir una relación con su vecino. Eso es. Em vários videozinhos que eu peguei, esse é um dos nomes dos estudiosos das plantas, né? E tem muita coisa, muita coisa. Quer ver essa aqui? Esse aqui é curtinho. Muito bom. Impressionante, um outro mundo. É um outro mundo, mas é um outro mundo que mostra muita coisa para a gente, né? Muita coisa para a gente que, se a gente pensa no universo vibracional, nesse complexo vibracional, né? Vamos lá ver mais esse. Bäume sind sehr soziale Wesen und da kümmern sich tatsächlich die Eltern, die Mutterbäume um ihren Nachwuchs. Hier haben wir einen Buchenkindergarten. I started looking at the root systems and I found that the roots of these different species, when they grew together, they were all intertwined and interlinked together. The Nuu-chah-nulth people on Vancouver Island, they say Fish ish tsawalk, which means everything is one. Was wir als Baum betrachten, das ist nur oberirdisch. Ein Großteil des Lebens findet aber unterirdisch statt. Also auf einem Teelöffel gehen mehrere Kilometer Pilzfäden, die hier dicht verwoben das Internet des Waldes bilden. The mycorrhizal network is just below the surface of the forest floors. All of the trees were all linked together in a single massive network. That was sort of the rudimentary understanding of the language of trees. Bäume haben Gefühle, die können Schmerz empfinden, aber die haben auch solche Emotionen, kann man fast sagen, wie Angst. Es gibt bei Bäumen auch besondere Freundschaft, dass Bäume sich ja, wie so ein altes Ehepaar zusammentun und dann ganz besonders Rücksicht aufeinander nehmen. We think of that as an interaction between trees, but it's really, you know, they're looking after each other. Also hier kämpft nicht jeder gegen jeden ums Licht, ganz im Gegenteil, hier unterstützt jeder jeden. Also ein Baum, der von Insekten befallen wird, der warnt alle anderen vor in seinem Umfeld. Through these various experiments and our discoveries, I've started to think about the root systems of trees and forests as the brains of the forest. Hier ist ein uralter Stumpf und dieser Stumpf, der lebt noch.
the stump is still alive because its root systems are actually grafted to its neighbors. Von Natur aus kuscheln Bäume gerne, stehen möglichst eng zusammen und lieben die Gemeinschaft. Und die lieben auch die Langsamkeit. You know, trees don't do well when they're by themselves. You know, we as humans are part of that forest, and what we're perceiving is really valuable, and we should be paying attention to that. It demonstrates those relationships that we've known and understood for a long time. Really, they are caring for each other. They're making sure that they're a productive, healthy, vibrant, diverse community of trees, families of trees. Eu tenho esse livro. Muito bom, muito bom. Dá vontade de sair daqui correndo, cair no Parque Lage, no Jardim Botânico, e ficar observando esse sistema todo. E o que a gente pode aprender, né? Porque a coisa é muito subterrânea, mas muito interessante. Não, é impressionante, né? É impressionante é subterrâneo, a rede, né? A comunicação, mas assim você vê, elas têm amizade, elas se protegem, têm medo, enfim, se amam, tudo isso está presente, quer dizer, a vibração desses sentimentos, né? Desse sentir, justamente, só que elas processam isso de uma outra maneira, é um outro recorte, mas está lá, né? Aqui, a planta que se comunica com esse esse não chega a 40 segundos esse vídeo, ó. Existe uma planta chamada de Nicotiana tenuata, uma espécie de tabaco selvagem encontrada em algumas regiões da América do Norte. Quando essa planta é atacada por insetos, ela libera uma mistura de compostos orgânicos voláteis que são detectados por outras plantas da mesma espécie nas proximidades. Esses compostos químicos alertam as plantas vizinhas para que elas ativem sua resposta de defesa antes mesmo de serem atacadas. Esse processo de comunicação é considerado uma forma de inteligência vegetal, mostrando que as plantas são capazes de interagir com seu ambiente de maneira muito mais complexa do que se imaginava anteriormente. A natureza é surpreendente. Curta, comenta e compartilha. Existe uma planta... Quer dizer, é complexo mesmo, a gente não sabe nada. Nada. Olha, eu já vi tantos vídeos disso, tem uns que são impressionantes, né? É um mundo que está sendo visto, que agora está sendo mais explorado, estudado, né? E justamente porque a planta se você corta um pedaço dela, ela sobrevive. A gente, se corta um pedaço, a gente se acaba. Então, tem umas diferenças assim muito interessantes. Mas repara, qual é a base disso tudo? A vibração. A vibração. Só que é uma outra forma de processar a vibração. Mas que leva à comunicação, que leva à inteligência, que leva aos sentimentos, que leva a isso tudo. Né? Então, não é o cérebro. O cérebro é apenas... No caso humano, ele é o que organiza dentro da nossa estrutura. Mas ele não é a causa, não é ele que faz com que isso... É a vibração que vai. Ele faz a leitura da vibração que nós somos e interagimos. Vibração essa que é o sentir. Vamos lá, esse aqui é um pouquinho maior, mas são duas partes. Tem algum barulho por aí, não sei quem é. Eu não sei. Deve ser aqui, peraí. Daniela falando. Tá bom, porque aí atrapalha na coisa. Vamos lá. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho da inteligência das plantas. Assistam o vídeo até o final para conhecer um pouquinho desse mundo vegetal incrível que existe em volta de nós. A árvore perto da sua casa, na verdade, é uma espécie de computador da natureza. Incrível, não é?
As árvores grandes e frondosas, as mais antigas, elas são conhecidas como árvores-mãe e elas trocam informação umas com as outras. Todas estão interligadas em uma floresta. Todas elas trocam alimento, trocam informação sobre pragas, sobre ataques, trocam água também. Umas ajudam as outras a se sustentar. As mais fracas são sustentadas pelas mais fortes. E isso parece uma espécie de civilização ao meu ponto de vista. O que vocês acham? Recentemente foi descoberto que uma planta consegue aprender. Então, imagina uma planta que tem mais de 100, 200 e até mesmo em algumas situações, milhares de anos de idade. O que será que ela aprendeu durante esse tempo todo? E o que será que elas se comunicam? Elas se comunicam pelas suas raízes, assim como nossos neurônios se comunicam uns com os outros no nosso cérebro, ou algo muito parecido com isso. Talvez seja por isso que apareceu aquela árvore das almas no filme Avatar. Ou será que foi só coincidência? Eu acho que não. Aí vocês podem se perguntar, como uma árvore, uma planta, consegue aprender sem ter cérebro? Na verdade, essa é uma das perguntas que a ciência tenta responder atualmente. E, aparentemente, boa parte da planta funciona como cérebro. Então, sendo assim, quantos arquivos cabem em uma árvore? Pois é um ser muito grande e antigo. Também recentemente foi descoberto que, não da mesma forma que nós, mas elas conseguem ouvir e enxergar também. E além disso, elas conseguem produzir som. Lógico que não da mesma forma que nós, ou de formas que consigamos ver sem a ajuda de aparelhos. Infelizmente, aparelhos relativamente caros, o mais barato está em torno de uns R$900 no dia de hoje. Porém, se você tiver a oportunidade de comprar um, não vai se arrepender. Você não vai entender o que sua plantinha está falando com você, mas pelo menos vai ouvir um som muito bonito. Ou até mesmo assustador caso você ache que a sua plantinha é um ser relativamente inanimado que fica aí na sua casa, parado, sem fazer nada. Apesar que o som emitido por esses aparelhos é uma tradução do que a planta está gerando de som, já que o som original é inaudível e incompreensível para o ouvido humano. Então vocês vão ouvir uma tradução, o que seria mais ou menos o que um chinês ou japonês falasse, caso vocês não entendam chinês ou japonês, e ouvissem em português. É mais ou menos isso. O que eu acho já muito legal. E vocês? Tanto ruídos, cheiros, gases que essas plantas emitem é uma forma de WhatsApp do mundo vegetal. Algo que não vamos conseguir compreender com muita facilidade, mas que funciona entre elas, pois elas já estão aí há milhões de anos e fazem isso com muita facilidade. Atualmente, já conseguimos traduzir alguns dos gases e sons emitidos pelas plantas, e também descobrimos que uma planta solitária só faz ruído quando ela está se sentindo ameaçada ou com sede ou algo parecido, e esses sons são emitidos por pequenos órgãos na superfície das suas folhas, órgãos tais que só podem ser vistos com a ajuda de um microscópio, pois são invisíveis pelo olho humano, são muito pequenos, mas o som de uma planta média é possível ser ouvido a cerca de 5 metros de distância. Aprendemos também que uma planta consegue aprender pelo método do condicionamento clássico. Um exemplo, se você bater o dedão do pé na parede, você aprende que bater o dedão do pé na parede machuca e dói. A planta aprende da mesma forma. Sendo assim, ela, além de aprender, ela avisa a planta que está próxima, principalmente se a planta próxima for da mesma espécie. O que gera uma reação em cadeia. Algumas delas vão gerar toxinas, outras vão gerar algum tipo de odor para atrair insetos, para atacar o que quer que seja que está atacando a planta. E isso vai ser feito de várias formas, ou através das raízes, ou através de cheiros. Na África existe até uma espécie de árvore que as girafas podem comê-la apenas uma vez, pois se tentarem comer novamente, ela vai ter se tornado tóxica, não só aquela, mas todas as árvores em volta. Isso é um sinal claro de comunicação
e um sinal de inteligência, um sinal de autodefesa. Plantas realmente são seres pouco compreendidos por nós ainda, o que não significa que elas não sintam dor, não sintam fome nem sede. Elas sentem. E espero que depois desse vídeo vocês respeitem um pouquinho mais a plantinha que tem perto da sua casa. Não deixe ela com sede, se você puder molhar, e cuide dela com carinho. E caso vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de deixar um like para ajudar o meu canal a crescer. Não custa nada e vocês vão me fazer um bem muito grande. Muito obrigado por estarem aqui e um grande abraço a todos. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência das plantas. Esses seres tão incríveis que vivem perto da gente, que são a nossa fonte de alimentação, direta ou indiretamente, mas que são inteligentes. Em uma floresta, todas as plantas se comunicam, trocando nutrientes, trocando água e formando uma espécie de rede, algo como se fosse a internet das plantas. E isso é algo muito interessante, pois elas não têm cérebro. Isso significa que a inteligência delas é algo parecido com uma espécie de federação ou colmeia, ou algo como os Borgs da coletividade do Star Trek. Algo assim mesmo, ou uma colmeia de abelhas. E funcionam com uma regeneração semelhante ao do Deadpool. São seres realmente incríveis, não são? E mesmo sem ter um núcleo de pensamento, um cérebro, elas conseguem processar informações de que folha tem que crescer, para que lado, por que ela tem que crescer, quais folhas têm que ser jogadas fora para a planta sobreviver, poupar nutrientes. E quando elas estão em uma grande aglomeração, certas plantas não crescem muito suas raízes para poupar espaço para as raízes da próxima. E isso é mais notado com plantas da mesma espécie. Talvez a comunicação seja mais fácil, mas isso pode ser notado com uma variedade de plantas, mesmo com espécies diferentes. Apesar disso, assim como em todas as sociedades, existem as plantas parasitas. Todo lugar tem que ter um ladrão, é impressionante, não é? Essas plantas não querem ter muito esforço, elas sobem em algumas árvores e sugam sua seiva, até esgotar os seus nutrientes, acabando por fim com a morte da árvore ou a planta maior que ela subiu. Algumas espécies de planta parasita não roubam apenas nutrientes, roubam até os genes da planta que ela se hospedou. E isso é um ladrão. Com certeza é uma planta ladrão. Infelizmente, na sociedade das plantas não existe planta polícia. Porém, existe autodefesa. Claro que nem todas têm uma autodefesa eficiente contra uma planta parasita e acabam morrendo. Normalmente, essa autodefesa é algum tipo de toxina lançada nessa planta invasora. Ou quando não há como gerar toxina, dependendo da espécie, ela vai gerar mais flores para tentar gerar mais sementes para se reproduzir mais rápido, para que quando essa planta invasora acabar matando a planta principal, essa planta principal já vai ter se reproduzido, mantendo a sua linhagem por aí. Pois é, pessoal, na floresta não existe só a cooperação, não, existe treta também. Apesar disso, existe também a simbiose, que é a união de algumas espécies de plantas. Uma usa a outra para sobreviver e vice-versa, assim mantendo um convívio amigável entre espécies diferentes, mesmo que uma estiver em cima da outra. E também a simbiose entre plantas e fungos que vivem ou na superfície ou abaixo da superfície, criando um vínculo e comunicação entre si. E essa simbiose entre plantas e fungos permite uma comunicação com espécies de plantas diferentes com uma distância maior também, pois nem todas as raízes conseguem se
entrelaçar, mas com a ajuda dos fungos elas já conseguem, trocando assim nutrientes e informações. Pois é, pessoal, o que realmente é vegetar? Deixem a opinião de vocês nos comentários. E caso tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. É de graça e vão ajudar o meu pequeno canal a crescer. Desde já, um muito obrigado pela visita e por assistir o vídeo até agora. Um grande abraço a todos e até a próxima! Isso que esse cara falou é meio triste, sabia? Todas as, não é só o ser humano, mas em todas as espécies da Terra tem o malandro. O parasita é isso mesmo, vou lá roubar da outra. Só sobrevive através da força de outra. É meio assim, bom, se você não é o malandro, então você pode ter certeza que o malandro vai ter aí do teu lado a vida inteira, sempre. Então não adianta ficar batendo muita cabeça com isso, porque é isso aí, ponto final, não tem jeito. Aceita o malandro, porque existe em todas as espécies. Mas o que nos dá aqui, quer dizer, eu voltei àquele quadro lá do início, né? O sentir a experiência, experienciar da vibração que somos e interagimos. Se somos um complexo vibracional macromíotico, só temos acesso direto ao recorte realizado pelo sistema perceptivo, que se projeta em realidade materializável e realidade psíquica. No caso das plantas é diferente, se projeta de uma outra maneira, né? O pensamento faz-nos sentir, como um conjunto de vibrações que possuem... Daí a complexidade. Daí a complexidade, muito bem lembrado, Lu. Daí a complexidade. O pensamento, de acordo com é a vibração do sentir processado. É isso. Essa ideia de que tudo se origina no cérebro é que eu sempre questionei. O cérebro, ele é naquela projeção das imagens, ele representa, ele materializa o que em nós humanos processa a vibração em pensamento. Processa o pensar em pensamento, que é uma vibração que foi processada. Mas a origem, a base está no sentir. E sentir enquanto a vibração que somos, né, experienciamos. E não como dizem, que não, o pensamento é que é a fonte de tudo, o cérebro é que é a fonte de tudo. Não, ele é um processador. Quer dizer, ele é uma forma que a gente materializa no recorte que a gente tem de processar. A planta, ela processa de uma outra maneira a vibração sentir. O vegetal, ele processa de outra maneira. Eu já andei lendo, né? Há quem já está querendo levar, isso aí eu não trouxe porque ainda muito, que o próprio planeta é inteligente. Mas isso já eu não entrei porque eu não tenho muita leitura sobre isso, é muito vago o que eu vi. Mas já tem estudos sobre isso. Mas das plantas eu tenho alguns livros, já mergulhei mais tempo, né? Claro que eu não preciso me aprofundar nisso, porque não é minha área, mas o saber isso, conhecer isso, para poder pensar na nossa área, é que é importante. E aí aumenta a complexidade do pensamento, né, Luba? Aumenta muito essa ideia da complexidade. É muito complexo o processo de pensar. E quer dizer, querer reduzir o processo de pensar a um cérebro é reduzir muito o processo de pensar. O processo de pensar é muito maior, é muito mais complexo, né, do que a gente pode imaginar. Está aí as plantas para mostrar a gente. Mas no ser humano, quer dizer, nos animais como um todo, o cérebro seria o processador, né? Seria o processador. Desse sentir, transformar em pensamento, simbolização. E nas plantas seriam as raízes, né? Esse processador. Podia entender. Quer dizer, mas aí é importante que a gente entenda que o que é mesmo é a vibração.
Isso é o recorte como a gente faz e materializa dessa maneira. Em nível materializável, macro, a gente materializa um cérebro, os neurônios, e tem acesso, e é isso mesmo, ele processa. Né? Ele processa essa vibração no pensamento. E em nível psíquico, o que que é? Como é que aparece isso? O nível psíquico aparece como pensamento. A gente pensa. Então, aparece como pensamento. Mas você não pode pensar que, não, a causa está ali. Não, a causa, não, isso aí é como a gente funciona, é a dinâmica humana. A causa está lá no mistério, que a gente não sabe o que é. São A imagens. realidade é realidade porque o modo de processamento humano é dado pela própria natureza. Isso, perfeito, é isso mesmo. É. É isso mesmo. Agora, como ele fala lá no começo, a gente também achar que uma planta pensa, que uma planta sente, é difícil, mas a gente sabe que ela sente. Eu lembro quando eu tenho um pau d'água, né? Eu tenho um pau d'água que eu peguei ele pequenininho, ele está comigo já, esse pau d'água está comigo há 40 anos. Peguei ele fora da... Aí botei na água, tudo que tem que fazer para um pau d'água crescer. E ele me acompanha. E aí é interessante que um belo dia eu não morava aqui, não, eu morava em outro lugar. E aí eu fui fazer uma obra e tirei o pau d'água de dentro de casa, porque ele, enfim, botei ele num canto lá do prédio que tinha várias plantas, mas botei ele lá. E o pau d'água ficou muito triste. Aí eu me sentia meio, na época, né? Eu me sentia meio assim, gente, eu estou ficando doida, eu estou olhando para o pau d'água e estou achando. Aí eu fui lá, eu ia lá, conversava com ele, eu não te abandonei, eu só estou precisando de fazer uma obra, depois você vai voltar para casa. E ele não ouvia. Olha, ele continuava batendo, não sei se ele ouviu ou não, eu falava. Na época eu achava que não, mas hoje eu tenho minhas dúvidas. Ele ouvia sim, Acho que eu ele me via. aguentou. Quando ele voltou, aí ele ficou feliz de novo, né? E quando eu me mudei para cá, que eu arranjei um lugar que ele, olha que foi tão bonito, aquele emocionante, que eu arranjei um lugar que ele ficou satisfeito no meio da minha sala, no meio, não, no canto da sala, lá, não sei o quê. Eu sei que foi a primeira vez que aquele pau d'água floresceu, perfumou a casa toda. Perfume delicioso, né? Eu também tinha uma planta que eu plantei com Itaipava, eu ia muito pouco lá. Mas o dia que eu ia lá, você sabe que abria a flor na minha frente? Eu nunca Olha, abria a flor na minha frente, eu ficava boba, meu Deus, essa planta está agradecendo a minha visita. é verdade. Uma coisa linda aquilo, Pois olha. é, e a gente acha que isso é o acaso. Não, a gente está vendo agora que realmente elas se comunicam com a gente. Elas se comunicam com a gente. Santíssima, né? A gente tem, todo mundo tem um relato, né, desse tipo, né? É. Conversar com a árvore, colocar uma música, uma música boa, calma, elas também florescem muito rápido, não é? Várias coisas. Eu tenho um relato, eu até escrevi numa época sobre, sobre isso, né? Minha mãe era o tipo da pessoa que chama dedos verdes, né? Aquela pessoa, tudo que ela plantava, Peraí. brotava. E ela cultivava e ficava árvores lindas, plantas, e ela gostava muito de rosas. Então, no jardim da minha casa, ela plantava muitas rosas, e as rosas todas brotavam, ficavam bonitas, sabe? Cada rosa enorme, assim, né? Então, eu me lembro, cada vez que eu chegava lá em casa, mesmo já depois de casada, né? Ela morava em Olinda, e quando eu chegava lá, eu via aquele jardim lindo, né? Cheio de rosas, e eu sempre elogiava. E o que ela fazia? Sempre pegava uma rosa amarela e me dava de boas-vindas, né? Aí eu ficava toda feliz, e depois que ela faleceu, eu estive depois do falecimento dela, uns meses depois,
E o jardim estava assim meio acabadinho, sabe? As plantas todas, parecia que umas tinham morrido, outras muito fraquinhas, secas, sabe? Mas eu cheguei e fiquei muito triste, né? E tinha ainda algumas roseiras lá plantadas, mas não tinha rosa, nenhuma rosa, né? Eu fiquei triste, conversei com minha irmã. Essa noite eu sonhei com minha mãe, na casa dela, né? Na minha casa. E dia seguinte eu fui ao jardim. Quando cheguei lá, não é que tinha uma rosa amarela, Olha, é, a roseira, nossa, uma das roseiras, né? Tinha brotado uma rosinha amarela. É Aí incrível. eu fiquei toda, eu escrevi sobre isso, né, essa história, né? E para mim foi como se minha mãe estivesse me dando aquela rosa, a né? vibração, Então, através da a roseira, vibração. ela me deu a rosa. É, A roseira te deu a rosa através da vibração, e quem acredita é, em espiritualidade inclui sua mãe também. Mas mesmo a ausência que não acredite, a roseira se comunicou com você através da vibração. E é você com verdade. ela. É, alguma coisa aí que me emocionou muito. É. Pode ter sido até uma grande coincidência, mas para mim Não, não, não é estava coincidência, tudo. não. Imagina. É, A gente tem que aprender a entender mais a natureza, a não ficar tão... A complexidade da natureza. Respeitar, respeitar. É uma coisa sincrônica. É, exatamente.